Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa igreja virtual. Eu sempre começo o culto deixando isso muito bem claro. Isso aqui não é como se fosse um culto, não é como se fosse uma igreja, não. Isto aqui é um culto. Você está dentro de uma igreja online. Por favor, abra o seu coração, prepare a sua fé, pois eu tenho certeza que deste culto o Senhor estará enviando bênçãos para a sua vida. E onde você está, diga glória a Deus. Por favor, prepare o copo com água. Nós sempre usamos o copo com água como um ponto de contato. Daqui a pouco nós vamos formar uma corrente de oração poderosa. E eu tenho certeza que através dessa oração Deus vai tocar na sua vida, te ajudando exatamente naquilo que você mais precisa, tá certo? Por favor, com fé, escreva aqui nos comentários qual a área da sua vida que você está precisando da ajuda de Deus, de um socorro divino, de uma resposta, de um milagre. Todos nós precisamos de uma resposta, de um milagre, é uma verdade. Então, escreva aqui com fé e eu tenho certeza que o poder de Deus estará tocando na sua vida, tá certo? Eu peço também que você já deixe o seu like, por favor. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar aqui dentro do YouTube. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, eu queria que você prestasse bastante atenção. Deus nos deu uma palavra poderosa que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Diz assim o texto sagrado, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Assista todo o culto, são 30 minutos, e em todo o culto está a bênção de Deus para a sua vida. No culto de hoje nós vamos falar o que fazer quando não há o que fazer quando a alma está cansada, o que fazer diante dos turbilhões de problemas da vida, das lutas, das adversidades da vida, onde encontrar Deus no meio do caos. Fique todo culto, repito, Deus vai abençoar a tua vida neste culto. Diz assim o texto sagrado, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: quero que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias aqui tinha vivido um dos momentos mais fortes da sua vida com Deus. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Elias estava diante dos profetas de Baal. Elias clamou ao Senhor e Deus fez descer fogo do céu, literalmente falando, destruindo aqueles profetas de Baal. E aqui nós vemos Jezabel fazendo uma ameaça para Elias. Jezabel falou: olha, amanhã a estas horas eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os profetas de Baal, o mesmo que você fez com os capitães, com os servos, com os capitães, com os servos que você destruiu, ou seja, eu vou lhe matar. Jezabel enviou uma ameaça. E aquela ameaça chegou até Elias. E aqui, povo de Deus, nós precisamos tomar bastante cuidado com uma coisa. O que, pastor? O mal sempre vai estar tentando de alguma forma ameaçar a nossa vida, ameaçar a nossa comunhão com Deus, ameaçar o nosso relacionamento com Deus, ameaçar a nossa fé. E você tem que ser um cristão maduro ao tal ponto de ter um entendimento que você precisa guardar essa preciosidade dentro de você chamada fé. Porque é através dessa fé que Deus nos deu, deixou dentro de cada um de nós, todos nós possuímos fé, né? Essa fé é a arma que Deus nos deu para nós vencermos as lutas da vida, as batalhas da vida, vencermos as forças do mal, vencermos o caos da vida. Se você perde essa fé, você pode ter certeza que o mal vai conseguir triunfar diante de você. Se você permite que a sua fé seja destruída, que a sua fé seja paralisada, amedrontada, você pode ter certeza que você vai estar impedindo o agir de Deus na tua vida.
e abrindo portas para que o mal tenha acesso à sua vida. Tá fácil de compreender até aqui? Elias, no auge da sua fé, orou e o Senhor fez cair fogo do céu. Um momento fortíssimo na vida de Elias, como todos nós já tivemos momentos fortes, né, com a nossa fé. Eu tenho certeza que você já teve momentos na sua vida que você clamou a Deus e você viu ali a resposta de Deus na sua vida, em meio a uma crise, em meio a uma situação difícil, um momento em que você pensava que era o seu fim, você clamou e Deus te respondeu. Como eu também tenho certeza que o mal tem feito ameaças para a tua vida. O mal tem tentado de alguma forma te atrapalhar, te amedrontar, minar a tua fé. Olha o que aconteceu com Elias. Diz assim, versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Gente, olha que coisa interessante. Elias teve medo. Aqui nós temos vários pontos, inclusive eu anotei até 2 aqui para mim não me perder, porque um versículo nós temos aqui uma pregação inteira. Gente, olha que coisa interessante. Primeiro ponto, Elias teve medo. É normal, tá, gente? Nós estamos aqui falando do profeta Elias. O homem que não viu a morte, que foi levado aos céus vivo, numa carruagem de fogo. Mas Elias, como um homem comum, teve medo. É normal, em momentos da nossa vida, nós termos medo. Você sentir medo das circunstâncias, das adversidades, de batalhas que você está enfrentando. O que nós não podemos deixar acontecer é que o medo venha nos paralisar, que o medo venha nos vencer. E aqui nós aprendemos 2 tópicos, eu até anotei aqui, me permito. Primeiro tópico, o inimigo tenta apagar a memória do que Deus fez. Elias tinha acabado de orar, ele viu fogo literalmente descer do céu e destruir os seus inimigos, e o mal aqui tentou mexer no emocional, tentou e conseguiu abalar o emocional de Elias, fazendo com que ele esquecesse, né, com que ele perdesse a memória do que Deus já tinha acabado de fazer na sua vida. E muitas das vezes o mal tenta fazer isso conosco, fazer isso com você, comigo. De repente você está enfrentando um deserto, passando por uma luta na sua vida, enfrentando batalhas. A vida é feita de batalhas e o mal tenta apagar aquilo que Deus já fez. Olha quantas respostas você já teve, quantas vezes você esteve diante de circunstâncias adversas da vida, momentos difíceis da vida, você clamou e como num passe de mágica o Senhor estendeu as mãos para a tua vida e te ajudou. É ou não é verdade? Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso emocional. Inclusive, você vai ver que a partir desse momento Deus não despreza Elias, como Deus não te despreza em momentos de fragilidade. A fragilidade, nós somos humanos, somos frágeis, né? Não existe nenhum super-homem aqui, nenhuma super-mulher. Não existe aqui o Superman nem a Mulher Maravilha. Somos frágeis, somos passíveis de erros, de momentos de queda. Tá fácil de compreender, povo de Deus, mas Deus nos chama para nos tratar. E esse tratamento começa principalmente na nossa mente. Você deve tomar cuidado com o teu emocional, principalmente nos dias de hoje. Nós vivemos dias, principalmente com o advento da internet, de muitas informações. Toda hora é uma informação diferente, toda hora é um vídeo diferente, uma foto diferente, toda hora é uma notícia diferente. E isso vai dominando a nossa mente, vai explodindo informação na nossa mente. E se você não vigiar, você acaba se desestruturando. Foi o que Elias fez com aquela informação. No lugar de Elias repreender, não está repreendido em nome do Senhor Jesus, está repreendida essa notícia. Assim como Deus acabou de me responder com fogo, Ele vai me responder mais uma vez. Não, Ele deixou aquela notícia ruim entrar na sua mente. Tome cuidado com a sua mente. Essa é a região do nosso corpo que o mal tenta dominar para nos destruir. A mente é o leme do corpo. Se você fracassa aqui, você fracassa na sua vida. Se você vence aqui, você vence na sua vida. Repito, tome cuidado com a sua mente. Primeiro, o inimigo tenta apagar
da nossa memória as vitórias que Deus já nos deu. Segundo, o medo tenta gritar mais alto que o milagre. O medo tenta falar mais forte do que tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas. Elias deixou o seu servo num determinado lugar e partiu sozinho. Não caia nesse erro. Esse é o primeiro passo para a autossabotagem, destruição. Você se destruir. Sozinho, pessoal, nós acabamos nos sabotando. Sozinho nós somos mais frágeis. Sempre quando você tiver momentos difíceis da sua vida, você busque pessoas que tenham que te passar. Inclusive, se você está aqui, você percebe que você está se isolando, nos chame no nosso WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp, aparece aqui para você aqui agora. DDD 84998983523. Eu terei o maior prazer em te atender. Aliás, todos os dias eu atendo dezenas de pessoas pelo WhatsApp. Esse é o bom da internet, né? Estamos longe, mas mesmo longe é como se estivéssemos perto. Por favor, ferro afia ferro. O carvão, o fogo, o tição tirado do fogo, ele vira carvão, ele se apaga. Não se isole. Não se isole. O Espírito Santo está aqui querendo falar com alguém com quem eu não sei. Não se isole. Vamos continuar. Versículo 5, versículo 4, Elias diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha que coisa interessante, Elias estava cansado, né? Fadigado emocionalmente, cansado espiritualmente, isso é muito perigoso, pois esse cansaço, esse esgotamento, quer seja físico, espiritual e principalmente emocional, tem o poder de distorcer a nossa visão das coisas. Olha como você tem que cuidar do seu emocional. Elias foi para o deserto. Existem desertos que é o mal que nos coloca. Veja bem, existe o deserto que é Satanás que nos leva. Lembra do Senhor Jesus, que foi levado para o deserto? Existem deserto que o próprio Deus nos leva. Existe um deserto que Satanás nos leva, existe o deserto que o próprio Deus nos leva, né? O deserto de Satanás é para querer nos destruir. O deserto de Deus vem para querer nos ensinar uma lição, nos ensinar uma prova, para que venhamos passar nessa prova e uma vez aprovados, sejamos nós abençoados. Ele nos leva para nos ensinar algo. E existe o deserto que nós nos levamos. Repito, é quando deixamos a fadiga emocional, espiritual, o cansaço físico nos desanimar e nós temos a nossa visão distorcida de Deus e da sua palavra. Deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de ser fiéis a Deus e isso é uma porta, uma brecha para que o mal venha entrar na nossa vida e dominar a nossa mente. Veja que Elias pediu para Deus para morrer. Repito, o homem que tinha acabado de ver o fogo descer do céu. Olha o caos emocional que Elias estava. Olha a distorção que Elias estava vivendo. Elias entrou num submundo emocional, numa obscuridade emocional absurda, numa depressão profunda. Ele estava desconectado da realidade. Na realidade, Deus estava ali para lhe responder, Deus estava ali para lhe abençoar, mas ele estava completamente perdido nas suas emoções. Repito, cuidado com a tua mente, cuidado com as tuas emoções. E aqui eu anotei mais 3 tópicos. Quando estamos nesta situação, nós esquecemos as promessas de Deus e nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos, não é o que está escrito na palavra de Deus. Não esqueça, Deus tem promessa para a tua vida, creia nisso em nome de Jesus. Segundo tópico que eu anotei aqui, nós quando caímos nessa condição, nós temos o costume de exagerar os problemas, nós achamos que os nossos problemas são os piores, achamos que os nossos problemas são os maiores e na verdade existem pessoas que estão passando por situações completamente mais
difíceis do que a sua, do que a minha, e estão firmes com Deus em fidelidade ao Senhor. Em terceiro tópico, nós acabamos diminuindo o poder da nossa própria missão. Esquecemos para que fomos chamados. E você foi um homem chamado por Deus, você não está aqui à toa. Você foi uma mulher chamada por Deus porque Ele tem plano na tua vida. Aí onde você está, declare glória a Deus. Escreva aqui nos comentários, num ato de fé: Senhor, cuida de mim. Escreva com fé. Existem momentos que nós precisamos do cuidado de Deus, e é o que nós vamos ler a partir de agora. Deus cuidando de Elias. Mas, por favor, rapidinho, escreva um ato de fé, interaja conosco aqui. Por favor, escreva com fé. Essas palavras que você vai digitar aqui vai chegar até a presença de Deus. Escreva com fé: Senhor, cuida de mim. Peça de coração, peça com palavras, mas, por favor, escreva também: Senhor, cuida de mim. E eu tenho certeza que o Senhor vai te fortalecer para que você vença todo e qualquer caos da sua vida, para que você vença toda e qualquer batalha que você está enfrentando. Escreva, por favor, no ato de fé. E eu queria aproveitar, pedir que você preparasse o copo com água. Daqui a pouco nós vamos clamar pedindo que Deus venha quebrar toda maldição, que toda porta que estava fechada seja aberta para a tua vida, até o que estava programado para dar errado, o Senhor vai fazer dar certo na sua vida. Diga glória a Deus. Vamos determinar em nome de Jesus. Você que está aqui doente, creia. Quando você beber desta água, o mal vai sair, a doença vai sair, e você será curado, livre, liberto, liberta, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Inclusive, se você tem uma enfermidade física, derrama essa água. Por exemplo, esses dias eu recebi o testemunho da moça que falou que estava com uma ferida no seu braço que não cicatrizava, e ela mandou o testemunho para mim dizendo: pastor, eu peguei a água e joguei na ferida, 2 cultos, eu peguei a água na quinta e no domingo eu fiz a mesma coisa, e ela falou: pastor, a ferida cicatrizou, desapareceu, e não desapareceu, ela já estava há meses com uma ferida aberta. Gente, a fé faz o impossível se tornar possível. Creia em nome de Jesus. E eu queria aproveitar e pedir a sua ajuda. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Isso faz com que o YouTube envie esse culto para outras pessoas, nos ajude a evangelizar. Não saia do culto, assista a todo culto, são apenas 30 minutos, onde eu tenho certeza que o poder de Deus vai tocar na sua vida. E eu te peço, se você está aqui e o Espírito Santo toca o seu coração para que você venha ser uma coluna dessa obra, nos ajude, gente. A nossa igreja está enfrentando uma luta tão grande, gente, para a gente poder manter essas portas abertas. É tão grande, é tão difícil, gente. A gente manter as portas da casa de Deus abertas, são tantos custos, são tantas despesas, e se você não estender as mãos para nos ajudar, nós não temos ninguém para nos ajudar. Então essa é a chave Pix da nossa igreja. Nos ajude a manter as portas da casa de Deus abertas, estenda as suas mãos para ajudar a obra de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor estenderá as mãos para ti abençoar. DDD 849 é o nosso WhatsApp, a chave Pix 9898-3523, e sempre tenham cuidado de observar lá: Igreja Cristã Restaurando Vidas. Estenda as mãos, ajude, e eu tenho certeza que o poder de Deus vai tocar na sua vida e abençoar a sua vida. Seja fiel a Deus. Dízimo é muito mais, fidelidade é muito mais do que um valor monetário apresentado para ajudar a casa de Deus. Fidelidade é amor, é devoção, é respeito, é temor para com as coisas de Deus. Seja fiel a Deus, não toque naquilo que é sagrado. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Versículo 5, ele diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha que coisa poderosa, que lição poderosa. Olha como Deus, povo de Deus, é um Deus de amor. Elias estava ali fragilizado, emocionalmente falando, e Deus envia um anjo para cuidar de Elias. Eu tenho certeza que neste exato momento o Senhor está enviando um anjo para cuidar de você. Olha para mim. Olha nos meus olhos, por favor, minha querida, meu querido.
Olha nos olhos do pastor, neste exato momento. Deus está enviando um anjo aí onde você está para cuidar de você. Acredita nisso. Neste exato, você não está vendo, não é visível olhos nus, mas você pode perceber. Você pode sentir. Deus, ele te dá um sinal. Agora eu tenho certeza que você sente algo glorioso, uma presença gloriosa aí perto de você, onde você está. Pode ter certeza disso. Se concentre. Neste exato momento você sente uma presença gloriosa. Tem um anjo aí perto de você. Deus está enviando um anjo aí para te cuidar, um anjo cuidador para cuidar da senhora, minha amiga, nesse momento que a senhora está passando, para cuidar de você, meu amigo, neste momento, diante dessa situação que você está passando. Creia nisso. Veja que Deus não chegou para Elias e falou, o anjo não chegou para Elias e falou: levante-se, profeta fraco, seu fraco, coma e beba. Não, o anjo tocou nele e falou: olha, levante-se. Coma. Olha o cuidado de Deus. E aqui nós aprendemos 3 lições poderosas. Deus trata a sua força antes de tratar o seu propósito. Antes de Deus fazer você e eu, nós chegarmos ao nosso propósito, Ele nos trata. Ele nos limpa. Agora, claro, eu tenho que me permitir. Eu tenho que obedecê-lo. Elias levantou, como o anjo falou, comeu e bebeu. Logo em seguida deitou e foi dormir. Elias não estava precisando de desistência, Elias estava precisando descansar. E assim somos nós. Existem momentos que nós precisamos descansar. E nisso você tem que tomar cuidado. De repente você é uma pessoa que está aqui, o Espírito Santo está me incomodando, deixa eu abrir um parêntese. E você é uma pessoa que só pensa em trabalho, e não descansa. Você corre para aqui, corre para lá, tua mente é um turbilhão e você não descansa, você não tira um momento de lazer com a sua família, você não tira um momento de lazer para você, você não faz um exercício, não faz uma caminhada, você não respira um ar livre, é só cobrança, você fica se cobrando. E isso vai matar você, isso vai destruir o teu psicológico. Até Deus descansou. Até Deus descansou. Imagine eu. Imagine você. Tá fácil de compreender, povo de Deus? Outra lição que nós aprendemos: ele sabe que gente cansada não consegue ouvir direção. A mente está cansada, o corpo está cansado, a mente está em caos. Nós não conseguimos ouvir a direção de Deus. Precisamos descansar. Deus enviou um anjo que lhe deu água, que lhe deu comida e que mandou Elias mais uma vez descansar. Terceira lição poderosa: o cuidado de Deus é prático, sensível e restaurador. Quando nós nos permitimos sermos cuidados por Deus, Ele é prático, Ele é sensível. E essa ajuda nos restaura, nos fortalece. Aí diz assim, versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. O anjo aqui chega para Elias, manda mais uma vez Elias se levantar. Deus não fala com quem está prostrado, você precisa se levantar, tirar força de onde não tem, levanta a cabeça, creia nas promessas. Lembra, o mal quer que você esqueça das promessas. Levante a cabeça, creia nas promessas. Você precisa se levantar, se reerguer. Você precisa se recompor, cuidar da sua mente. O Espírito Santo está me tocando aqui e ter um entendimento. Existem jornadas que nós precisamos da presença de Deus. O anjo falou: levante-se, coma mais uma vez, porque a jornada será longa. E Elias foi até o monte de Deus. E aqui nós aprendemos aqui mais 3 coisas profundas. Primeiro, há caminhos que a nossa força natural não nos sustenta.
Existem caminhos, repito, que a força comum, a força natural não nos sustenta, somente a força de Deus. Por isso que quinta-feira, 8h30 da noite, domingo, 8h30 da noite, você tem que estar aqui nesse culto online se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando da força de Deus para a tua vida. Segunda coisa que nós aprendemos, há batalhas que exigem alimento espiritual. Aquele pão e aquela água que o anjo levou era um alimento espiritual. Um alimento espiritual. Veja que são dois elementos aqui que Deus, são alimentos bíblicos, o pão e a água. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Estar aqui assistindo esse culto faz com que você tenha forças, faz com que você receba os nutrientes da fé e você seja uma mulher fortalecida, um homem fortalecido para vencer as lutas da vida, até porque você tem pessoas que precisam de você. Você tem a sua família, você tem os seus negócios, os seus projetos, você tem os seus sonhos que estão te esperando, você tem aquela criança que você foi, lembra? De repente você foi uma criança sozinha, uma criança solitária, uma criança que teve que amadurecer mais rápido, porque a vida não foi fácil, você se prometeu que você ia ser diferente, que você ia dar a volta por cima. Essa criança está esperando por você. Terceiro e último para nós, entrarmos em oração. Há processos que só vencemos com a provisão divina. Existem processos na vida que você vence com um advogado, uma advogada. Existem processos na vida que você vence com a ajuda de dinheiro, com a ajuda de amigos, com a ajuda política, com a ajuda de parentes. Mas existem processos na vida que só a provisão de Deus, só a provisão divina é que pode nos fazer vencer. Glória a Deus. Nós vamos clamar agora e pedir ao Senhor exatamente isso. Que o mesmo anjo que ele enviou para Elias, ele envie para você. Que ele te sustente, que ele te fortaleça, que ele envie provisão naquilo que você mais precisa. Assim como Elias chegou até o monte Horebe, o monte do Senhor, neste exato momento, pela fé, nós subimos o monte de Deus. Ele encontra, neste exato momento, nos encontramos com Ele e Ele abençoa a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, nosso Pai, nosso eterno Rei. Espírito Santo, nós entramos na tua santa e gloriosa presença neste exato momento e pedimos, Pai, a tua bênção, pois reconhecemos que existem processos, Senhor, que só a tua provisão divina nos faz vencer. Existem batalhas, Pai, que só o alimento espiritual, o alimento que vem de ti, nos dá força para vencer. Entendemos que há caminhos, Pai, que a nossa força natural, os nossos gabaritos não nos dão vitória. Somente, meu Pai, meu Senhor e meu Rei, a tua força, a força que vem do alto. Senhor, neste exato momento eu te peço como teu servo e ministro da tua palavra que o teu Santo Espírito, que a tua presença, meu Deus, venha por sobre este homem e esta mulher, fazendo, meu Pai, com que essa pessoa seja fortalecida em teu poder, Pai. Que o Senhor venha tirar da mente dessa pessoa todo bloqueio emocional, aquilo que entrou na mente deste homem, desta mulher, meu Pai, trazendo amargura, angústia, que saia, meu Pai, em nome de Jesus. Aliás, levante a tua mão esquerda para o céu, Senhor, consagra esta mão esquerda com o teu poder, que seja a tua mão, Pai, sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Coloque a mão esquerda sobre o alto da sua cabeça, e num ato de fé, repita comigo, diga: Senhor Jesus, diga: meu Deus, que todo o bloqueio mental, emocional, espiritual seja agora derrotado da minha vida. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno pela autoridade que há na tua palavra, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, tira a mão e diga: saia, pela autoridade que há no nome de Jesus.
Meu Deus, entregamos nas tuas mãos, Pai, a nossa vida. Entregamos, Pai, nas tuas mãos o nosso coração. Pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos a tua luz. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com o teu poder nos ajudar, Senhor. Toda maldição foi quebrada. Que a vida desta pessoa seja agora, meu Deus, um canal desobstruído, Pai, para que as tuas bênçãos alcance a vida deste homem, desta mulher. Pai, que o teu Espírito venha envolver a nossa vida. Meu amigo, minha amiga, receba o Espírito Santo na sua vida agora. Receba o fortalecimento que vem do alto. Aleluia. Aleluia, Senhor, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, minha querida, meu querido. Receba o Espírito Santo agora. Seja batizado, batizada com o Espírito Santo agora. Ele te enche, ele te renova, ele te batiza, ele te fortalece agora em nome de Jesus. Pai, consagra este copo com água. Põe nele o teu poder, a tua virtude. Que quando bebermos desta água sejamos fortalecidos pelo teu poder. Que o Senhor venha nos limpar, nos lavar, que saiamos daqui cheios, não de uma emoção, mas do teu Espírito, da tua presença. Entregamos, Pai, em tuas mãos a vida desta pessoa. Pedimos a tua bênção, crendo que o Senhor não apenas ouve, mas que o Senhor responde a nossa oração. Pedimos isto pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço em especial, abençoe cada dizimista, cada ofertante do Ministério Igreja Cristã, restaurando vidas. No nome de Jesus, toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória, declare sobre a tua vida: eu estou fortalecido, fortalecida. Deus está cuidando de mim. Eu estou abençoado, abençoado. Em nome de Jesus. Declare amém. Declare glória a Deus. Glória a Deus. Bebamos juntos do copo com água, façamos com fé. Por favor, não saia do culto antes da bênção final. Me dê um minuto, nós já vamos terminar o culto. Creia que o poder de Deus está tocando na tua vida. Glória a Deus. Vamos beber com fé. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Eu tenho certeza que neste exato momento o Senhor te fortaleceu. E a partir de agora, você é um novo homem, uma nova mulher, cheio do Espírito de Deus, para vencer as lutas da vida. Rapidinho, olha nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos, olha aqui para mim, olha aqui para o pastor. Tem um anjo aí com você, te ajudando neste momento. Tá certo? Agora eu quero te pedir um favor. Seja um anjo na vida do pastor Rodrigo e me ajude. Em algum local aqui tem um botão escrito compartilhar. Clica nele. Copie o link desse culto. Coloca nos status das suas redes sociais. Vamos fazer um propósito. Envia para 5 pessoas. 5. E eu creio que a mão de Deus vai se estender sobre a tua vida e te abençoar por essa atitude, tá certo? Gente maravilhosa, que Deus te abençoe. Por favor, me perdoe por alguma coisa, se eu falei alguma coisa que o senhor, a senhora se sentiu ofendida. A nossa intenção nunca é ofender ninguém, pelo contrário, é te abençoar, pois nós te amamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que os céus te guardem. Não te esqueça, quinta, 8h30 da noite, domingo, 8h30 da noite, nós temos um compromisso com Deus aqui no culto online. Que Deus te abençoe.